Bom dia Brasil, boa tarde para nós aqui em Portugal. Estamos aqui direto de Lisboa. A Eliane já entrou ali na nossa live, tudo bem? A Leia também. Sejam todos muito bem-vindos. Eu tenho certeza absoluta que hoje é um dia muito especial para a gente, porque nós vamos encerrar esse ano de 2024 com uma live super interessante, com a presença do fisioterapeuta, Dr. Michel, da Meu Labirinto Ponto Reabilitação. E claro que você não pode perder essa oportunidade. Mas antes de convidar o Dr. Michel, eu vou pedir para vocês pegarem a setinha que está aí do lado do seu Instagram e começar a convidar os seus amigos. Pega a setinha, clica nela, convida todas as pessoas para entrarem na nossa live, aquelas pessoas que você sabe que estão nessa área do envelhecimento e que gostariam de ter mais ainda conhecimento sobre queda da pessoa idosa. Exatamente. Como é que nós podemos prevenir agora, que é final de ano, a queda da pessoa idosa? Por que que nós temos que prevenir? Porque, claro, a queda, gente, ela traz agravantes, inclusive ela pode trazer até o óbito da pessoa idosa, porque se sabem que a pessoa, no processo do envelhecimento, podem ter outras comorbidades que vão afetar significativamente, olha eu aqui me engasgando, no tratamento desse problema da queda. Então, eu já convidei os meus, e você vai convidar os seus. Mandem para as pessoas que cuidam, mandem para os cuidadores familiares, mandem para os cuidadores profissionais agora a nossa live, porque essa live é de conhecimento, é uma live de informação, uma live super informativa. Olá, Márcia, tudo bem? Vamos compartilhar com todos os nossos amigos aí, Márcia, esse conteúdo de hoje que é super especial, com o Dr. Michel, é a última live do ano, hoje, dia 20 de dezembro, e o assunto é como que o cuidador pode prevenir, né, evitar a queda da pessoa idosa. Isso tem muito a ver com a qualidade de vida, né? Que é a qualidade de vida que nós queremos oferecer para a pessoa idosa que nós cuidamos. Olha, já está chegando lá o meu labirinto reabilitação. Então, eu vou convidar o Dr. Michel que vocês aproveitem e passem, né, essa live para todas as pessoas que precisam saber um pouquinho desse assunto super importante que é a prevenção de quedas. Já vamos lá nos organizar para receber o Dr. Michel. Olá! Olá, bom dia, bom dia. Bom Estão me escutando bem? perfeito, Dr. Michel. Seja bem-vindo, muito bem-vindo. Olha, Obrigado. nós estamos muito felizes porque hoje a gente vai conseguir encerrar esse ano aí do Instituto Sônia para entrar para as férias, né? Com uma pessoa tão importante como o senhor, que tem tanto conhecimento para passar para a gente. E eu tenho até uma pessoa aqui do meu lado, olha que coisa mais gostosa, gente. Olha lá, nós estamos aqui para fazer a live com o doutor Michel, eu e a dona Aurora, né? A dona Aurora já teve uma queda também no passado, e agora ela tem, né, tem feito bastante exercício de reabilitação. Primeiro, quero saber quem é o doutor Michel para a gente contar para esse povo maravilhoso que está seguindo a gente. Bom dia, Sônia. Bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos, né, a mais esse encontro promovido aí por pessoas fantásticas aí. E eu fico muito feliz de tá aqui participando desse assunto tão importante, de um assunto tão relevante, que pode salvar muitas vidas, e eu acho que esse é o nosso objetivo. Mas falar rapidamente de mim, meu nome é Michel, eu sou fisioterapeuta, eu sou CEO da marca Meu Labirinto, né? Nós estamos no Brasil hoje em 16 unidades aqui no Brasil, e a gente tem muito orgulho de fazer isso com muito carinho, com muito amor, que é tratar o equilíbrio das pessoas, né? O nosso tratamento através de
fisioterapia para tontura, para labirintite, zumbido, prevenção de quedas. E eu tenho um carinho muito assim, especial pelo processo do envelhecimento. Então, eu digo que o processo de envelhecimento é uma bênção, né? É uma oportunidade. Então, a gente tem que entender esse processo de envelhecimento como uma oportunidade. E junto desta oportunidade vem sim as coisas boas, vem as coisas ruins. E é por isso que a gente está aqui, falando sobre quedas. Sônia, obrigado pela oportunidade aí. Estou sim. Eu que agradeço. Eu acho que para falar de quedas, em primeiro lugar, a gente precisa falar sobre o envelhecimento mesmo em si, né? Ó, o doutor Marco Baran entrando aí nesse nosso assunto também. Esse é o verdadeiro tratamento para a tontura relacionada ao labirinto. Envelhecer se não for para envelhecer bem, né? E hoje eu acho que o Brasil, por ser um país jovem, ele está indo muito à frente, claro, nos cuidados com o envelhecimento. E olha, tá todo mundo dizendo que eu estou sem áudio. Que interessante. Eu vou, eu vou levar essa conversa, tá, Sônia? A Sônia está falando, né, desse processo de envelhecimento, que o Brasil está envelhecendo. Se quiseres tentar, Sônia, eu consigo te escutar, tá? Sim. Ah, voltou, Sônia. Voltou, Voltou? Sônia. Voltou. Tá. Bom, tá ótimo. Voltou. A Rô está dizendo que voltou. Obrigado, viu, pessoal, pelo feedback. Vamos lá, então. Vamos falar sobre, continuando o nosso caso do envelhecimento. Já que o pessoal, né, voltou ali para ouvir, primeiro a gente precisa entender que o cuidador precisa entender que o envelhecimento ele precisa ser saudável, né? Precisa ser bom. As pessoas precisam gostar de envelhecer e nós, cuidadores, temos que promover esse bem-estar para o idoso. Exatamente. Esses dias, assim, no dia 6 de dezembro, eu dei uma palestra falando o seguinte, que nós somos de uma geração muito forte. Eu ainda peguei um pouco dessa geração forte, porque tem uma geração aí, né, uma geração que tem 20, mas parece que tem 100, né? E a gente é de uma geração aí que tem 50, que tem 60, que tem 70, que tem 80, que tem 90, mas tem força aí, tem garra das pessoas de 30. Então esse envelhecimento é sim, a gente tem que fazer um envelhecimento saudável, a gente tem que gostar desse processo, tem que sentir a oportunidade disso, porque saber que a gente tem uma limitação e a gente envelhece por dentro e por fora, né? Eu digo, água, né, gente? A nossa célula precisa de água, tem gente que não toma água, são coisas tão simples do processo de envelhecimento que a gente tem que levar isso para frente e entender que a gente precisa fazer coisas básicas mesmo. Dormir bem, comer, se alimentar bem, tomar água, aceitar as condições que os médicos nos colocam sobre a questão dos medicamentos, né? Mas a gente vai falar sobre isso também, um pouquinho do envelhecimento. Sônia, podemos falar sobre quedas? Com certeza. Eu acho assim que o seu nicho é maravilhoso, né? Vamos ouvir quais são os fatores que agravam, né, a ocorrência de queda para a pessoa idosa. Agora, no final do ano, a gente tem visto vários artistas aí que estão se machucando, pessoas que já estão com uma certa idade. O nosso presidente da República teve uma queda, né? Isso repercutiu muito aí no Brasil. Então, eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre queda, quais são essas consequências, o porquê que as pessoas têm queda também. Exato, muito interessante. Novembro aí a bruxa estava solta, né? Outubro que é o mês do Halloween aí, mas novembro foi o mês das bruxas aí que teve aí muita gente caindo, quer dizer, sempre cai, mas assim alguns famosos que repercutiram na mídia e tal, foi sim tema inclusive de reportagens aí
que levaram as pessoas, que levaram uma reportagem, inclusive, de 10 minutos no Fantástico falando sobre quedas. Mas o que é a queda? A queda ela é um acidente, né? Ela é um deslocamento do corpo de forma não intencional. Então é um escorregão, é um tropeção. Ah, mas eu tive só uma quase queda. Mas se a gente tiver dentro de um hospital, nós também temos que entender que isso pode ser uma queda. Se for dentro de um hospital, a gente tem que colocar, olha, uma notificação. Nós temos que avisar o núcleo de segurança do paciente que a pessoa quase caiu. Então, a quase queda, opa, ela já é um alarme. Então, a queda, um evento não intencional. A queda é um acidente, tá? E a isso, e a esse fator, a esse tipo de acidente, a gente tem que começar a prestar atenção. Opa, peraí, tem alguma coisa errada. Por que que caiu? E todo mundo tem uma desculpa por que que caiu. Todo mundo. Ah, eu caí por causa do tapete, eu caí porque eu não estava prestando atenção, eu caí porque tinha um fio solto em casa, eu caí porque... Mas eu só tropecei. Não, tá tudo bem comigo, eu só caí. Gente, o só cair nessa população acima de 60 anos, eu gosto de falar assim, acima de 70, porque 60 anos a gente tem assim pessoas muito jovens com 60 anos, né? Então a gente fala idoso, né? Uma palavra assim, idoso. Não, acima de 70 anos vamos falar, acima de 75 anos é a principal causa de morte acidental. Principal causa de morte em pessoas acima de 75 anos. Então, a queda, né? A gente conceituou a queda. Agora, as causas das quedas. Então, existem várias causas das quedas, né? Existe o próprio processo do envelhecimento muscular, né? As pessoas ficam, sim, com a musculatura um pouco mais fraca. Eu sempre digo, musculatura é igual escovar os dentes. A gente tem que trabalhar todos os dias, a gente tem que escovar os dentes ali, e a nossa musculatura a gente tem que fazer exercício todos os dias, tá? É aprender a subir uma escada, é fazer uma caminhada ao ar livre, com segurança, né? Eu sempre digo, a atividade física a gente tem que fazer sempre com segurança. Mas não é virar não virar um maratonista, né? Não é assim, são coisas simples, né? Eu vi um comentário aqui. O básico que funciona, né? Mas nem isso às vezes é feito. Exatamente, o simples, o básico é que funciona. Outra coisa, Sônia, já vou passar a palavra para ti, né, a condição muscular, né, que eu falei agora. Outra coisa, as articulações, né? Então, assim, por que que essas articulações elas são móveis? Porque elas precisam estar móveis, né? É como se fosse uma dobradiça, é uma dobradiça de porta. Se a gente deixar ali a porta fechada, a hora que a gente abrir, ela vai ranger, né? Ela vai fazer aquele barulho. E as nossas articulações, elas são móveis para isso, para a gente poder usar, né? E como é que a gente vai usar isso? É se movimentando, é o simples, Márcia, né? É o que a Márcia falou, é o simples, são movimentos simples, é com a cabeça, com os pés. Ah, mas eu não gosto de fazer, mas faz pelo menos isso, né? Para deixar essas dobradiças, né? Porque essas dobradiças funcionando, tá? O que mais que pode afetar o nosso equilíbrio, o nosso equilíbrio? O labirinto. E aí eu tenho uma pecinha aqui para mostrar para vocês. Tá aqui, gente. Olha só que fantástico. Com isso, eu tenho a minha orelha e dentro da orelha eu tenho aqui o sistema vestibular. Para muita gente, isso é uma coisa nova e para mim também foi. Eu, quando fiz a faculdade, eu nem tinha visto isso, né? Então, assim, esse sistema vestibular, aqui a orelha, o canal auditivo, tá aqui os ossinhos, martelo, bigorna e estribo, aqui o caracolzinho, que é a parte que a gente escuta, e essa parte aqui é onde eu tenho os canais que vão dar equilíbrio para a gente, tá? Mas como é que funciona isso, Michel? Quando eu giro a cabeça para a direita, para cima, às vezes tem gente que tem tontura assim. Não, se eu estou olhando para frente, agora se eu olho para o lado, eu tenho tontura.
E às vezes a gente vê paciente nosso, né, que está caminhando assim, né, todo meio trancadinho assim, daí a gente chama, daí o paciente vira todo o corpo para se virar. Isso é um probleminha do labirinto que a gente tem que ajustar. Então, eu sempre digo, eu gosto de falar assim, os fatores, né, Sônia, que alteram o equilíbrio, né? A parte muscular, né? As articulações, o labirinto, a planta dos pés, né, o proprioceptivo, né, andar descalço, andar um pouco na areia, né, para aquelas células que estão ali embaixo do pé, elas sentirem texturas diferentes, né, os calçados, né, então é bom ficar um pouco descalço para sentir essa textura diferente. Então, isso eu estou falando de alguns sistemas básicos de equilíbrio para a gente poder melhorar a nossa função de equilíbrio. Porque existe duas coisas importantes, Sônia. Existe os fatores intrínsecos, aquilo que é meu, que eu posso cuidar. Que é, por exemplo, revisar o meu óculos uma vez por ano, cuidar do labirinto, cuidar da musculatura, cuidar das articulações, da planta dos pés. Então isso é meu, é intrínseco. Mas existe também a parte extrínseca, tá? A parte extrínseca. O que é extrínseca? Está fora do meu corpo. Que tá onde? Aqui, no ambiente, que também são as causas das quedas. Sônia, já vou falar da parte extrínseca. Que legal, eu estou aqui ouvindo e estou pensando. É uma aula, fiquei afogada aqui, tenho um pouco de alergia hoje, né? Mas ainda bem que a gente consegue fechar o microfone para poder ouvir bem o doutor. É uma aula para gente que poucas pessoas trazem a profundidade desse assunto, né? Porque eu vejo assim as cuidadoras com muita insegurança na hora da prevenção de quedas. Elas vão para as casas das idosas e dos idosos e elas veem que aquilo pode ser um risco de queda, mas elas não sinalizam por quê? Porque elas não querem interferir, né? Elas não querem, por exemplo, elas não sabem, talvez não tenham conhecimento de causa suficiente para conversar com a família. E depois que a família passa por todo esse drama, que é um prejuízo imenso para a família em termos de saúde, de bem-estar da pessoa idosa, aí é que vem a prevenção. Agora precisamos cuidar porque já caiu, né? Então, é tudo isso. No nosso curso da Cuidadora Nova Geração, a gente também fala muito sobre essa questão de observar o óculos, ver se está enxergando direitinho, para observar bem se ela está ouvindo, se ela está fazendo alguns sinais de labirintite, né? Se ela está caminhando bem, porque, imagina, eu estou com 60 anos e o meu geriatra já fez testes comigo de deambular. Agora imagine uma pessoa com 80, não é? Exatamente. Exatamente. E olha, é engraçado porque tem muito paciente que chega aqui no consultório e chega bem, com um equilíbrio muito melhor do que eu achava que esse paciente poderia apresentar para a idade, né? Então isso é um cuidado. Isso é uma forma de levar, de cuidar sempre um pouquinho por dia, de fazer os exames, de fazer todo esse tipo de prevenção, né? Porque a gente não faz prevenção de um dia para o outro. É uma coisa constante, é todo dia, um pouquinho, né? Então nós falamos, gente, sobre riscos daquilo que eu sou responsável, né? Perdão. Então, tem algumas coisas que eu sou responsável. Ah, Michel, mas eu como cuidadora, o que que eu posso fazer? Eu já vou falar para vocês. Mas eu vou falar primeiro da parte extrínseca. E aí sim, é uma das coisas que eu também, que vocês podem atuar, da parte extrínseca. Uma das coisas que afeta muito o equilíbrio que está na casa, o que, que é? Tapetes. Gente, tapetes. Ah, mas ela não deixa tirar porque a fila não... Não, tem que tirar, tapete. Tem que tirar. É um risco.
É um risco. Depois que o paciente cai, não adianta. É igual acidente de carro, gente. Não adianta. É um acidente. O acidente não avisa, tá? Ele não avisa, não tem um prenúncio assim. Olha, eu acho que... Não. Passou ali, escorregou, bateu o pé, pô, caiu, não tem mais volta. E às vezes pode ser irreversível o dano que isso pode ter, que pode causar. Escada, né? Então, sim, tem escada, tem aquela faixinha aquela lixa na pontinha do degrau, precisa ter. São duas coisas, tem escada, tem a faixinha da lixa, que tem que colar na ponta do degrau, e o corrimão. Precisa ter esses dois componentes em qualquer escada, tá? Ah, mas o meu degrauzinho é assim que eu tenho na minha cozinha, na minha sala. Pior ainda. Ali a gente tem que botar uma faixa amarela, vamos chamar atenção, uma faixa vermelha, porque ali sim, às vezes pode ser um perigo oculto, que a gente chama dentro de casa. Ali, idosos adoram os tapetes deles. Bem isso, né? Comigo aconteceu, doutor, eu até comentei agora com a dona Isabel aqui, que é a filha da assistida que nós atendemos, que lá no prédio que eu me mudei aqui em Lisboa, na entrada tem 5 degraus. Não, 4 degraus. 3 são de uma cor mais escurinha do mármore, e o último degrau ele ficou mais claro, sabe? E ele não tem aquela barra ali de prevenção. E eu, inúmeras vezes, porque eu preciso me adaptar com essa nova entrada, eu não enxergo e eu estou passando por cima. Eu já tive 2 riscos, assim, eminente mesmo, de queda ali. E aí ela disse, olha, preciso tomar cuidado e sinalizar isso. Então eu pensei, eu vou agora, no final de semana na folga, procurar o síndico para pedir se é possível colocar uma barra ali. Porque eu sei que se acontece comigo, que me julgo ainda muito bem, obrigada, imagina aqui que é uma terra de pessoas idosas, alguns idosos que moram no nosso edifício, né? E esses são pequenos detalhes que ficam mesmo ocultos da nossa percepção. Perfeito. Muito comum, né, Sônia? Isso é muito comum. E é tão simples, assim, é tão rápido, é tão fácil, né? A pessoa cair. Aí, Né? Eu tive paciente que teve queda, que a pessoa caiu para trás, ela bateu a cabeça, ela ficou 7 dias na UTI e tem lesão até hoje, teve um hematoma subdural, teve que abrir a cabeça. Então, assim, simples, coisas assim, e às vezes é um piscar de olhos, né? Então, nós estávamos falando dos perigos ocultos, né? A questão do tapete, a questão do degrau. Outra coisa importante, sempre cuidar agora chegando no verão aqui no Brasil, né? A questão se tem ventilador em casa, cuidado com o fio, né? Aquele fio assim, bota a extensão aqui porque o ventilador não sei o quê, eu não gosto do meu pé. Então isso é outro perigo que a gente tem que cuidar. os idosos que vão para a praia agora, para as casas de praia, né? Que vão para as festas de final de ano, nas casas dos filhos, muda tudo, o sistema, a rotina, tudo fica diferente para eles, né? Eles não podem também, eles não têm essa noção como a gente. Então, acho que o cuidador, ele precisa ficar atento a essas adaptações, né? Exato. Eu anotei aqui específico. Eu anotei aqui esse ponto, que seria um ponto importante da nossa live, sobre esses objetos, né, que vão ficar no chão e sobre a casa diferente, né? Muito bem essa colocação, Sônia, porque é o seguinte, além do fio do ventilador, existe o fio do celular, a extensão para carregar o celular, porque hoje em dia todo mundo tem um celular e tal, mas existe essa questão da mudança de casa, né? E aí eu vou para casa de um parente, vou para casa do meu filho, do meu neto, e o que tem lá no chão, além do fio do ventilador, a extensão e tudo mais? Os brinquedos. E aí, eles são outros perigos que não são ocultos, eles estão ali no meio da sala, e isso é um perigo mesmo. Eu já vi paciente que caiu porque escorregou no brinquedo, às vezes é um carrinho, às vezes é uma boneca que o idoso passa e ela rola, escorrega e cai e se machuca. E isso
precisa avisar a família, falar, olha, gente, é assim, assim, assim. Não pode deixar brinquedo no chão porque a mãe está aí. Olha, não pode deixar isso porque a gente tem, sabe? Então a gente precisa envolver a família, né? Alertar a família, porque assim, a gente não está sendo chato, sabe? Os bichinhos de estimação também. A gente não está sendo chato, a gente está sendo cuidadoso, né? E quando a gente tem esse olhar, a gente tem esse olhar de cuidado, a gente tem esse olhar de prevenção, é um olhar que junto exprimem um carinho, né? Então, sim, olha, o meu jeito de trabalhar é assim, né? Eu também preciso me impor, porque a Claro. responsabilidade é minha, né, Sônia? Quando eu tô com o meu paciente aqui, eu falo, olha, tem alguém para acompanhar até o carro? Tem. Ah, então tá bom. Porque assim, a hora que ele sai do consultório para chegar até o carro, é responsabilidade minha, Sim. né? Então, quando esse paciente está com vocês, vocês têm que se impor também. Olha, a gente tem que cuidar, porque tem risco de queda, né? Então, eu preciso cuidar desses objetos soltos. E os móveis são pontiagudos também, tem perigo, porque onde ela passa fica roxo, tudo. Sim, a gente também tem que cuidar, isso não custa comprar. Existe uns Cantoneiras, assim, silicones, né? né? Uhum. Exato, umas cantoneiras que a gente coloca, porque às vezes escorrega, bate aqui, aí às vezes o idoso toma aquele anticoagulante, fica aquela Sim, mancha roxa, né? é. Então isso é muito comum também, né? Mas olha, já é um escorregão, bateu na quina do móvel, se machucou, sinal de alerta, Sim. sinal de alerta, Banheiro né? Sinal de alerta. também, né? O banheiro é diferente, vai tomar banho, às vezes não tem as barras lá de segurança. Então, acho que no final do ano, agora, para as festas de finais de ano, principalmente quem vai fazer esse acompanhamento dos idosos nas férias, precisa estar alerta para esses chamados, porque é uma mudança radical. A pessoa idosa está acostumada na sua rotina, né, no seu dia a dia, na sua casa de banho, seu banheiro que está ali com as adaptações, a própria cozinha, vai sentar à mesa. Então, tudo isso, o cuidador, ele não tem que ter medo de dizer, olha, ela não pode fazer isso, ou não pode, ou, por exemplo, vamos todos à praia. Vai todo mundo para a praia e a idosa também vai para a praia e fica exposta ao sol, e daí vai caminhar na areia, vai afundar o pé na areia. É muito bonito na teoria, é bonito nos filmes, mas na prática a gente tem que tomar muito cuidado para a gente também não transformar essas férias aí numa situação depois lamentável, porque, por exemplo, eu tive um caso, doutor, que numa mesma ocasião, duas idosas foram para o hospital com queda. Uma acordou de madrugada, levantou sozinha, não sabia onde estava, caiu e fraturou o fêmur, né? E a outra também tinha obesidade, tropeçou no cãozinho, fraturou o fêmur. As duas foram para o hospital. Uma voltou para casa e a outra já não voltou. A outra já teve outras comorbidades. Então, não é só a fratura em questão, né? É todo o agravante de hospitalização e todas as outras comorbidades que são recorrentes. Tchau, querida. Então, acho que a gente precisa conscientizar esse cuidador também desses cuidados relevantes, né? Agora, a dona Aurora, eu ouvi a história, está querendo dar a opinião dela também, né? A dona Aurora já teve uma queda? Já teve uma queda, dona Aurora? Já caiu? Quantas vezes? Em abril de 2022? Olha, fêmur direito. Viu? Olha, ela está querendo contar para nós isso, para o doutor Michel. Isso. Oi, pode falar. Lembra, dona Aurora? Lembra isso, eu também. O doutor também lembra. Ela ama o médico dela. Ela está achando que o senhor é o médico dela. Então, eu gostaria, sim, de... Como não tenho de o, o, o,
Agora a Sônia ajuda a senhora a caminhar, né? Anda no andarilho, faz exercício, para não perder a musculatura que o doutor Michel falou, não é? É? E a doutora Helena. Ah, tá bem, a doutora Adelina. Então, doutor Michel, deixa eu fazer um questionamento agora. A gente está falando bastante sobre queda aqui com o pessoal, né? Mas o senhor tem aí um treinamento que o senhor construiu aí esse ano de 2024, que é justamente para auxiliar os cuidadores nessa questão da prevenção de queda. Vamos falar sobre isso agora? Perfeito, Sônia. Isso veio de uma necessidade que a gente teve, porque assim, quando os pacientes que estão aqui perto da gente, a gente consegue ajudar, né, Sônia? Ao longo dessa jornada, assim, eu já ajudei em torno de 25 mil pessoas, 26 mil pessoas. Mas quem não está aqui perto, a gente tem a possibilidade de ajudar com a nossa rede franqueada. Mas nós somos em 32 milhões de idosos. O Brasil é um país muito grande. Como é que a gente vai conseguir ajudar todo mundo? Qual é a minha parte como profissional de saúde, como profissional cuidador, que todos nós nos incluímos também nesse processo, né, de ajudar, porque quem gosta de servir ao outro, né, tem esse espírito cuidador, tem esse amor, tem esse carinho pelo próximo. O que eu posso fazer a mais? O que eu posso fazer com segurança? O que eu posso fazer de forma orientada? Né? Tem várias perguntas aqui, a questão do sobrepeso, né? A questão da adaptação no lar, a questão dessas mudanças, né? O bichinho de estimação, tapete, enfim, tem muitas coisas aqui que foram levantadas que a gente também traz essa informação nesse processo de conscientização que eu já vou falar. Antes, Sônia, eu só queria trazer também uma questão que tu tinhas colocado sobre a questão de acordar à noite. Então, importante ter uma luminariazinha no quarto, né? As pessoas que vão sair agora de férias, né? O paciente vai acordar para ir de noite, realmente, gente, isso aí não precisa ter idade, não. Às vezes tu acorda de noite, às vezes tu tá no hotel, tu acorda e diz, não, onde é que eu tô? Ah, tô no hotel, né? Então isso agora imagina, tu vai tirar férias, você tira férias e tal, e daí chega lá, eu preciso ir no banheiro, preciso à noite ir no banheiro. Daí eu acho que eu estou em casa, mas é ali que pode acontecer a queda. Existe um profissional que fala que a BR-101, né, que eles chamam da rodovia da morte, é o da nossa cama até o banheiro. Então, às vezes tem gente que viaja o mundo inteiro, mas às vezes pode acontecer um problema dentro da nossa casa. Exatamente, tomam medicação e vão no banheiro tontas. Tem que esperar um pouquinho, levanta, espera um pouquinho, né, acorda, senta um pouquinho, e aí depois levanta. Tá? Eu vou falar um outro ponto aqui importante, aqui eu tenho um modelo de uma cabeça, né? E quando eu falo do labirinto aqui, acho que muita gente já viu falar dos cristalzinhos no ouvido, e aí, olha só que interessante. Então, esses cristalzinhos estão se mexendo aqui, né? E tem um tipo de labirintite, Sônia, que a pessoa, a hora que ela deita, roda tudo. Roda, e aí a pessoa tem tontura quando deita ou quando levanta da cama. Isso é um fator muito grande de queda. Então tem que tratar também. Tá? E como é que a gente trata? Com exercício, procurando um profissional para a gente poder resgatar isso aí. Tá? Resgatar esse equilíbrio. Agora, uma das coisas que a gente trouxe de inovação para poder ajudar as pessoas que não estão perto da gente são um curso de aperfeiçoamento justamente nessa questão da queda, como que eu entendo todo esse processo de envelhecimento, quais são as causas que levam à queda, quais são os fatores que estão relacionados à queda, né? Assim,
as doenças, a osteoporose, porque às vezes a pessoa pode cair, mas ela pode ter um dano grave, às vezes a pessoa cai, não tem um dano leve. Então, assim, o que está influenciando na consequência da queda, né? A questão do equilíbrio e depois a prevenção. Como é que eu vou fazer a prevenção da queda? Então, isso a gente compactou em 7 videoaulas, tá? Em 7 videoaulas, nós colocamos esse formato para que as pessoas consigam acessar. No seu plantão ali, acessa, são videoaulas de 10, 15, 17 minutos, onde ela vai ter um conhecimento sobre como que eu vou, às vezes, até assim, como é que eu vou convencer a família do que eu estou falando tem razão. Né? Do que eu estou falando, olha, tá certo isso, existe esse risco, o paciente pode dar... Então, nós temos, inclusive, uma ferramenta da tecnologia, uma ferramenta tecnológica, perdão, que dá exatamente a avaliação de risco de queda. Olha, Tá? que espetáculo. Exatamente. E nós temos assim, quanto? Se o paciente tem um risco baixo, médio e risco alto de quedas. Tudo isso de forma online. Tá? Então, ao longo desse processo, né, a gente vendo o quanto esse curso trouxe de enriquecimento, o quanto as pessoas que a gente já recebeu feedback. Esses dias eu gravei um depoimento tão carinhoso de uma paciente que ela disse assim, agora eu faço os movimentos com cuidado porque eu sei o perigo da queda. Porque a gente só começa a ver a importância desse processo quando a gente vê, meu Deus, as pessoas podem cair, as pessoas podem morrer, as pessoas podem ficar muito machucadas por causa de queda, Sim. sabe? A Organização Mundial da Saúde, Sônia, a Organização Mundial da Saúde, ela pede para os países desenvolverem programas, porque é uma doença silenciosa, uma doença oculta, sabe? Então, quando o cuidador ele toma consciência disso, quando ele diz assim, não, realmente o meu paciente tem muita chance de cair. E aí nós temos mais uma coisa que a gente trouxe também, e eu vou colocar aqui de primeira mão, Sônia, nós lançamos essa é uma novidade. Eu nem te falei sobre isso também. Mas nós lançamos isso, a gente não tem nem página ainda, a gente não tem landing page ainda, a gente só colocou, Sônia, nós lançamos numa palestra e eu tive uma reunião essa semana com um líder que nós temos hoje no Brasil o primeiro seguro para prevenção de quedas. Tá? Seguro para prevenção de quedas. O que é esse seguro para prevenção de quedas? Ele tem vários pontos. Primeiro, avaliação de risco da casa. Tá? Então, ele vai fazendo um clique e ele vai dizendo se a casa é segura ou ela tem risco. Então, a casa tem tapete? Sim, não, sim, não, sim, não. Terminou, pum, ele gera um relatório. Segundo, avaliação da pessoa. Então, se a pessoa tem risco, não sei. Aí o 3, educação e saúde. E já está, todo esse curso ele já está aqui. Quarto item, ele é o prêmio, seguro, benefício, né? Claro, a gente faz o seguro para não usar, né? Todo mundo tem seguro de carro, todo mundo tem seguro de casa para não usar. Mas esse seguro, a gente usa os serviços que estão nele. Mas ele tem um prêmio. Caso uma pessoa caia, ela tem aí 2 mil de despesa médica hospitalar, 5 mil de invalidez permanente, mais 5 mil de auxílio funeral, caso venha a ocorrer esse processo. E aí, o acompanhamento online, que pode fazer a consulta comigo ou com a rede franqueada, e o acompanhamento presencial, tanto aqui quanto na rede franqueada também. E a telemedicina, que é uma telemedicina de um hospital de referência que a gente tem em São Paulo, e que é 24 horas por dia. Tudo isso virou um seguro. Então, a gente está falando de primeira mão. Então, nós temos... Primeira mão. É o primeiro seguro específico para idoso, viu, Sônia, que tem no Brasil. Primeiro seguro no Brasil, isso é de autoria nossa, já está registrado no nosso nome, e a gente está colocando aí. Então, nós temos aí 2 possibilidades, tá, para ajudar quem precisa, que não está aqui perto da gente. Nós temos tanto
esse curso, essa capacitação, né, para o idoso, para o cuidador, e nós temos também e nós temos também o seguro, tá? Então, são duas novidades na área de equilíbrio, na área de prevenção de quedas, que eu tenho certeza que vai ajudar muita gente. E eu tive uma paciente, sabe, Sônia, só para... não parei mais de falar, Não mas tem eu vou te passar. problema, nós estamos adorando. Essa casa é sua hoje. Obrigado. Eu tive uma paciente com 94 anos. Ela fez avaliação de risco de queda ano retrasado. Não, ano passado. Isso. E aí, esse ano, ela fez avaliação de risco de queda de novo. E aí, 94 anos. Ela fez 95 esse ano. E aí, ela já fez tratamento comigo há alguns anos atrás. Eu disse, ó, tem que fazer exercício em casa. E ela disse, Michel... Aí a filha dela falou, Michel, eu vou pedir para ela fazer em casa exercício com personal. Eu falei, ótimo. O negócio é não ficar parada. Não ficar parada. Faça exercícios, como o pessoal colocou aqui, façam coisas simples. Eu achei me arrepiar, gente. Eu fico assim, Aí ela fez a avaliação esse ano de novo. E foi tão legal que ela teve uma melhora do equilíbrio dela em um ano, fazendo exercício com personal em casa, tá? Em casa. Ela não fez fisioterapia, ela fez com personal, ela fez exercício em casa. E quando ela levou esse relatório para o profissional, ele chorou. Claro, é resultado do trabalho dele, mas assim, a gente tem uma referência, né? Como é que estava essa avaliação inicial, como é que estava essa avaliação depois de um ano, 94 anos. Então, a família ficou super feliz, o profissional da educação física chorou, e claro, né, mérito dele. Na verdade, é o mérito de toda a equipe, né, quando a gente tem esse ponto inicial, essas orientações. Por isso que eu digo, estar nessa cadeia de assistência é uma coisa muito nobre para a gente, né? A gente, assim, é se achar no bom sentido, né? Pô, que bom que eu estou ajudando as pessoas, que bom que eu estou podendo fazer alguma coisa para poder dar mais vida. Se eu puder dar mais vida ou mais qualidade de vida para uma pessoa, para duas, gente, está muito bom, está excelente, olha que nobre, que digno isso da nossa parte, que coisa mais fantástica, sabe? Desculpa, Sônia, eu me empolguei. Não, está perfeito. Gente, eu acho que quando a gente traz um convidado aqui, eu vejo que as cuidadoras, elas querem absorver o máximo possível daquele conhecimento, por quê? Porque há muito tempo, não muito tempo atrás, eu lembro quando comecei assim, a minha carreira de cuidadora, para a gente chegar num médico, num especialista, tinha todo aquele receio, né? A cuidadora não acompanhava a idosa no médico, quem não acompanhava na fisioterapia, nem na fono, nem na psicóloga, porque era função da família. A cuidadora tinha que se afastar a hora que chegasse o doutor. Eu lembro quando eu comecei, minha primeira paciente no Jurerê Internacional, quando os terapeutas chegavam, seja físio, seja quem for, a gente se afastava para aquela pessoa atuar sozinha e a gente não tinha muita intimidade com aquele profissional. Por quê? Porque ninguém falava para nós que nós tínhamos que estar trabalhando unidos a uma equipe multidisciplinar. E que essa equipe multidisciplinar são os especialistas, são os médicos, são as pessoas que vão nos dar a orientação. É como o senhor disse, se a pessoa, vamos supor que o doutor Michel vem, faz um atendimento semanal ou cada quinzenal para minha assistida e me dá algumas orientações, é claro que a gente vai colocar hoje toda essa prática, né, para funcionar. Antigamente não, a gente achava que, mas não é meu trabalho era só lavar, dar banho, dar comida, manter ali deitadinha, né? Então, como as coisas mudaram, como mudou para melhor essa relação assim nossa de profissionais com a área da saúde, com os especialistas. O Dr. Michel tem uma propriedade para falar, assim, fala com uma comunicação assertiva, que chega para a gente de forma que a gente compreenda.
Então a gente fica ali quietinha, tentando absorver o máximo possível. Mas então, nós estamos aqui chegando para a reta final do nosso encontro, né? Hoje é o último encontro do ano. O pessoal está um pouco tímido, está todo mundo querendo fazer compras para as festas de finais de ano e tudo mais. Mas eu gostaria de dizer, deixar aqui registrado, né? Que agora, para o próximo ano, nós teremos uma plataforma própria, o Instituto Sônia está organizando uma plataforma própria, e também o Dr. Michel é um dos convidados para hospedar toda a comunicação que ele tiver, cursos, e-books, palestras, workshop dentro dessa plataforma, porque o envelhecimento é para todos, e se nós não nos unirmos em prol da melhoria desses cuidados, é claro, a gente vai, fazendo isso, a gente vai se fortalecer ainda mais. Também quero convidar vocês todos para conhecerem, né, o curso do Dr. Michel, que está, já coloquei o arrobas ali, @meulabirinto.reabilitação, para que todo mundo siga ele ali no Instagram. E também, se o senhor quiser dizer como é que o pessoal pode ter um acesso mais fácil aos seus conteúdos, ao próprio curso, fique à vontade, para a gente fazer um encerramento bem bacana. Joia, Sônia. Pô, que legal, né? Essa página de vocês aí que vai sair. Muito legal, Sônia. A gente precisa tanto disso, sabe? De pessoas responsáveis, pessoas que gostem, mas que gostem mesmo, sabe? Que, Isso. sabe, aquela coisa... E que, sabe, que leve conteúdo assim, porque, olha, quem compartilha conhecimento assim, eu digo, são pessoas iluminadas, sabe, Sônia? Parabéns pelo teu trabalho, por, meu Deus, tantos teus seguidores. Agora eu vou contar uma historinha aqui. A primeira vez, pessoal, que eu vi a Sônia, quando eu olhei, a Kátia me apresentou, olha, essa aqui é a minha mãe, a Sônia, digo, Sônia, eu cuidadora? Digo, não acredito que é. Porque antes de te conhecer pessoalmente, eu já te admirava, assim, né? Então foi uma surpresa muito legal quando eu te vi, assim, Obrigada. Quando eu te vi pessoalmente, assim. Para nós foi uma honra a gente ter se encontrado aí no Brasil, né? E trazer para nossas cuidadoras esse conhecimento. Eu acho super importante quando a gente cria uma conexão com pessoas que amam o que faz, né? Que é o nosso caso. Que legal. Ô, Sônia, sabe que às vezes tem cuidador que vem junto aqui, sabe? Acompanha as sessões, né? E eu acho tão legal porque, assim, quem gosta de fazer a coisa, sabe? É de dentro, assim, um negócio. Olha, a Sônia é a nossa mestra, é isso aí. Parabéns, viu, pelo trabalho. E, bom, eu queria deixar esse recado, né, para que as pessoas não hesitem, né, não fiquem com vergonha mesmo de fazer as suas orientações, sabe? Que a gente seja responsável em todos os dias, em todos os momentos da nossa vida, para a outra pessoa, né? Ontem eu estava falando com uma filha de uma paciente minha, que ela estava na primeira fase de medicina. Eu falei, olha, a área da saúde, eu falei, independente de qualquer profissão, ela é uma área que a gente vai estar lidando com a vida de outra pessoa. E não existe preço, não existe forma de dizer, ai, quanto que vale aquela... Se vale 100, vale 1000, vale... Não tem, né? Uma vez eu estava conversando com um paciente, quanto que vale um braço? Né? Você vende o seu braço por 100 mil reais? Você vende a sua perna por 100 mil reais, por 500 mil reais? Então olha como a gente é rico, né? Se a gente for pensar assim, nossa, o corpo é meu, né? Como é que eu vou vender uma estrutura minha? Eu vou vender um braço por 500 mil? Então, a outra pessoa também tem o seu valor. Então, quando a gente lida com a vida da outra pessoa, isso é uma coisa muito nobre, como eu falei no começo da nossa live. Então, que sejamos responsáveis, que a gente não tenha vergonha de colocar a nossa opinião, como o cuidador falou, olha, o risco de queda, tá? E aí, para a gente se assegurar de tudo isso que a gente falou, vocês podem me procurar no WhatsApp, se quiseres colocar aqui, Sandra, Sônia, perdão. Pode colocar direto meu, Sônia, que é o 48. 48. Né? Isso,
98411 411 8085. 98411 8085. Confere. Opa. Isso, perfeito, perfeito. E aí, Sônia, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai fazer o seguinte, vamos fazer um bônus, tá? De quem participou aqui, eu vou passar esse bônus para ti, tá, Sônia? Tá joia? Para tu, né, pra gente, ó, quem assistiu a live, pra gente dar um desconto ali nesse curso, um curso, meu Deus do céu, em relação a tudo que a gente trouxe, tudo que vocês vão usar, é um valor muito em conta. E a gente já fez o valor em conta justamente para que a gente consiga atingir muita gente, para que a gente possa ajudar muita gente. Esse foi o nosso objetivo. Perfeito. Gente, vocês viram? Olha que legal. O Dr. Michel está dando o contato direto dele. Então, olha, adicionem ali, já está ali afixado esse número, passe para os amigos de vocês. Provavelmente eu vou fazer os pedacinhos dessa live para colocar aqui no nosso Instagram também. E se vocês puderem, né, podem transmitir para outras pessoas esse conhecimento, porque às vezes a pessoa não consegue assistir agora, mas ela assiste à noite, durante o plantão. Eu tenho muitas cuidadoras que depois me pedem, dona Sônia, manda a live para mim, que agora eu tenho tempo de assistir. Então, doutor Michel, muito obrigada pela parceria de 2024. Eu sou muito honrada pela sua presença junto com a gente aí nesses eventos presenciais que nós fizemos no Brasil quando eu estive aí. E eu espero muito que 2025 seja um ano muito abençoado para todos nós e que a gente possa fazer mais parcerias. Tenha um Natal muito abençoado, à sua família, aos seus assistidos, aos seus pacientes, ao senhor. E muito obrigada até 2025. Até, se Deus quiser. Obrigado também, Sônia, parabéns aí por todo esse trabalho lindo que você faz, não só aqui no Brasil, aí também, né, em Portugal, coisa mais linda, né, fazer essa ponte, essa ligação maravilhosa, as pessoas, né, a gente vê o carinho que as pessoas têm pelo teu trabalho, né, o respeito que tem, e eu fico muito grato pelo convite, pelas oportunidades que vocês estão trazendo para a gente e o quanto a gente pode ajudar as pessoas. Pessoal, parabéns e a nossa profissão, a nossa área, né, é isso aí mesmo. Essa troca, essa responsabilidade, essa coisa que vem de dentro. Muito obrigado, parabéns aí pelo tempo. Obrigada. E eu reforço mais uma vez, né, com humildade, entrar na casa desses anjos, desses amores aqui, com bastante humildade, que eu acho que a gente consegue conquistar todos os nossos objetivos e trazer cada vez mais aí a qualidade do nosso trabalho. Beijo para vocês. Dá um beijo, dona Aurora. Manda beijo lá pro doutor, pro médico lá. Olha lá o médico lá. Beijo para ele. Até logo, doutor. Tchau, gente. Até logo. Tchau, gente. Obrigada.